Boa noite a todos. Está todo mundo ouvindo bem? Vamos lá. Bom, na verdade, hoje à noite eu vou falar sobre a oração de Francisco de Assis, né? Como ela falou, um espírito que eu sou muito, muito fã desse espírito de luz, né? Um espírito que é por amor. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa oração maravilhosa e vamos ver o que ela nos traz, qual é o convite que ela nos faz, né? Então, vamos lá. A gente vai começar com ela. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa prece, ela é linda, né? Ela é assim, é o meu, posso dizer, o olho de fogo, sim. Ela é sempre nos momentos mais difíceis, né? Naqueles momentos, assim, de dificuldade, eu sempre recorro a essa prece, porque ela é uma prece que ela tem 3 níveis e nós vamos ver o que quer dizer, o que quer dizer esses 3 níveis de consciência que ela nos traz, né? A sublime oração de Francisco, ela tem um caráter cósmico universal, abrangendo a esfera espiritual e a prática do dia a dia. Porque é isso, gente, ela nos convida à prática do dia a dia. Nós vamos agora, pouco a pouco, no decorrer do estudo de hoje, ver isso, né? Por que ela é cósmica, né? Porque é a nossa ligação com o divino, né? Quando a gente faz uma oração, a gente se conecta com a divindade. A nossa oração, a nossa intenção ao fazer aquela prece, aquela oração, ela é enviada pelo fluido cósmico universal e ela chega aonde ela precisa chegar, né? Então ela realmente tem um caráter cósmico universal. E por que abrange, né, essa prática do dia a dia? A gente deve sim praticar diariamente, nos conectar diariamente à divindade, né? Ao nosso Criador, aos nossos benfeitores, a todos os espíritos que nos acompanham. E é através da prece que a gente faz essa conexão, né? Essa prece, ela não é um simples pedido a Deus, ela é um convite à ação, né? É um convite à ação, à transformação interior e à construção de um mundo mais pacífico e justo. Ela é muita coisa, né? Ela é um convite à nossa autotransformação, né? E o que a gente precisa para promover, né, essa autotransformação? Ela nos convida a seguirmos um caminho do autoconhecimento, do autodomínio, da autotransformação para a construção de um novo eu.
Por que a gente precisa construir um novo eu? Porque a gente só pode dar ao outro aquilo que nós temos. Então, nós precisamos, antes de mais nada, nos conhecermos para saber o que nós temos, o que nós podemos dar e o que nós podemos transformar. Então, ela é esse convite. É um convite ao autoconhecimento, ao autodomínio, que isso não é uma coisa fácil, né, gente? A gente se autodominar, dominar as nossas tendências, né, os nossos conflitos internos, é uma coisa muito difícil. Então, essa prece, ela nos convida a isso, né? A esse autodomínio, a essa autotransformação, para a gente construir um novo eu. Porque quando a gente é criado, né, Deus tem um propósito para a gente, né? O propósito de Deus é que um dia nós sejamos perfeitos. Mas, para a gente chegar lá, a gente tem um caminho a percorrer, né? Um longo caminho a percorrer. E para a gente chegar lá, a gente precisa de tudo isso. A gente precisa se autoconhecer, a gente precisa se autodominar e a gente precisa se autotransformar. Transformar tudo aquilo que nós não queremos mais para finalmente chegar aonde Deus quer que nós cheguemos, né? E essa prece, gente, Francisco de Assis é um espírito que ele era amor, né? Ele era um espírito, ele era a reencarnação de João Evangelista, que foi um discípulo do nosso querido Mestre Jesus. E ele foi um dos, eu acho que um dos últimos a desencarnar. E já centenário. E ele dizia, meus irmãos, amai-vos, meus filhinhos, ele chamava de meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Essa foi a encarnação antes de Francisco, depois João veio como Francisco de Assis. Então ele já trazia no seu âmago o amor. E Francisco de Assis, através dessa prece, ele vai nos ensinando o caminho, né? Mas como é que a gente vai fazer isso, gente? Como é que a gente vai promover essa modificação, né? A gente vai se autoconhecer, como é que a gente vai promover essas mudanças que são tão necessárias para que a gente chegue lá, né? Através do princípio evangélico ensinado pelo nosso querido Mestre Jesus. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Está lá no Evangelho de Mateus. Agora, vigiar o que, gente? Vigiar o nosso pensamento, vigiar o nosso comportamento, os nossos atos. A gente precisa vigiar. E vigiar, não só vigiar, a gente precisa orar. Porque quando a gente vigia e a gente percebe que a gente fez uma escolha errada, que a gente tomou um rumo que a gente não deveria tomar, a gente precisa de força para corrigir a rota, né? Então, a gente precisa orar. Então, é assim que a gente vai promover essa auto-reforma tão necessária, né? Através desse princípio evangélico que Jesus veio nos ensinar, né? Aí, nessa oração, como eu disse para vocês, ela tem 3 níveis de consciência, né, que constituem um caminho para o aprendiz. O aprendiz, no caso, somos todos nós somos os aprendizes, né? O aprendiz sincero e verdadeiro, aperfeiçoar-se cada vez mais construindo um novo eu.
Quando a gente fala, né, num aprendiz sincero e verdadeiro, a gente está falando daquele aprendiz que ele realmente ele quer mudar, ele quer seguir em frente, porque existe uma diferença entre querer e desejar. O desejo, ele existe de forma inconsciente. A gente às vezes deseja alguma coisa, mas a gente não consegue mudar, não consegue promover essa coisa. Agora, quando a gente quer verdadeiramente, a gente consegue, né? Não é assim? A gente às vezes deseja começar uma dieta. A gente quer parar de comer, né? A gente deseja parar de comer, mas às vezes a gente não consegue. Mas quando a gente quer, né, quer verdadeiramente, a gente consegue sim promover essa mudança. Então, quando a gente fala aqui no aprendiz sincero e verdadeiro, a gente está falando desse aprendiz, esse que quer, somos nós. Todos nós somos aprendizes. Nós estamos aqui aprendendo a caminhar, a nos melhorar, a evoluir, né? E essa prece, esse é o primeiro nível de consciência dessa prece, é a pacificação, que é onde o aprendiz faz o apelo ao mestre. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Aí quando ele faz esse apelo, que paz é essa, né, que ele está apelando para ser um instrumento? É aquela paz de tratados? É aquela paz política, né? Não, não é essa paz. A paz é a paz dentro de nós. Quando ele fala, Senhor, fazei instrumento de vossa paz, ele está pedindo que a paz do Mestre, que ele consiga encontrar nele a paz do Mestre. Porque assim, a gente sempre acha que é fora, né? Que a gente vai encontrar fora. Mas não, a gente nunca vai encontrar nada fora, porque tudo está em nós. Então, nós temos que construir a paz em nós, para que nós possamos ser instrumento dessa paz do Mestre, porque tudo na natureza, tudo na criação é envolto em paz, né? Nós, os seres humanos, é que acabamos com essa paz, né? Nós é que acabamos promovendo discórdias, né? Acabamos promovendo guerras, mas na natureza, a natureza em si, a criação do Pai, de Deus, ela é envolta em paz. E é essa paz que nós precisamos buscar em nós. Então, para que nós nos tornemos um instrumento de paz, nós, aprendizes, somos convidados, através desta prece maravilhosa, a pacificar o nosso próprio coração. Para isso, ele toma a decisão, a gente tem que tomar a decisão, né? De onde houver ódio, a ofensa, a discórdia, a dúvida, o erro, o desespero, a tristeza, as trevas, a nossa intimidade, que a gente transforme, né? Que a gente leve o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria e a luz. Porque quando a gente faz essa transformação, a gente leva para a nossa jornada de aprendizado e autoaperfeiçoamento a lição do Mestre, né? Então, esse é o primeiro nível de consciência que nós, como aprendizes, precisamos perceber, que é transformar esses sentimentos que nós vamos ver mais à frente,
para que a gente possa transformar esses sentimentos negativos, que é o ódio, né? O desespero, a ofensa, a desunião, para a gente transformar e a gente ver qual é a origem desses sentimentos. Quando nós assumimos o compromisso, né, o compromisso de construir um novo eu, a gente precisa ter em mente que psicologicamente nós, seres humanos, somos compostos de dois eus, o eu menor e o eu maior. O eu menor é o nosso ego, que tem duas faces. Ele tem a face evidente e tem a face mascarada. O que é isso, né? A gente vai ver o que é isso. E nós temos o nosso eu maior, que é o ser essencial. O eu menor, que é o nosso ego, é onde estão registradas todas as nossas más tendências. Quando a gente viu lá atrás, que Jesus fala para que a gente vigie e ore para não cair em tentação, é para a gente não deixar as nossas más tendências nos dominarem, né? E o nosso ego é onde estão registradas todas essas tendências. A boa notícia é que o ego, ele é transitório, né? A gente está aqui para isso, para aprender, para retirar, para enfrentar essas tendências e ir transformando. Então, o ego, ele é transitório. Nós não somos o ego. Nós temos um ego, mas nós não somos o ego. E o que é a face mascarada do ego? A face mascarada do ego é aquilo que nós temos, né? Mas nós não queremos ter. Nós vamos ver isso aí na frente. Vamos falar do nosso eu maior. O nosso eu maior é o ser essencial. É aquilo que nós somos. Quando Deus nos criou, Ele gravou na nossa consciência todas as virtudes, todas, que é o nosso ser essencial. Nós temos na nossa consciência as virtudes gravadas. E é isso que nós precisamos despertar em nós. O ego é aquilo que eu falei para vocês ainda agora. Ele é fruto da nossa imperfeição. Nós somos imperfeitos ainda, né? Ele é fruto da nossa ignorância que a gente traz de todas as nossas reencarnações. Porque nós nascemos como espíritos simples, ignorantes, né? Imperfeitos, e estamos caminhando. Então, todos esses sentimentos, né, que ainda trazemos é fruto dessa ignorância. A face evidente, que foi o que eu falei, que é onde são esses sentimentos que a gente não quer, que é ódio, egoísmo, revolta, mágoa, ressentimento, angústia. A gente não quer nada disso, né? Mas a gente ainda traz tristeza, ansiedade, desespero, medo, violência, cólera, ciúmes. São os sentimentos que são originados na energia do desamor, né? Eles compõem o ego, essa energia. E a face mascarada é aquela face que a gente não quer. A gente não quer nada disso. A gente não quer ser egoísta, a gente não quer ser ciumento, a gente não quer nada disso. Então, a gente mostra um lado que a gente não quer mostrar. De que forma? Com uma euforia, com uma autopiedade, com perfeccionismo, martírio, puritanismo. A gente se mostra de uma forma que a gente não é. A gente se mostra perfeito quando a gente não é. A gente se mostra puritano quando a gente não é. Não é? Então, essa é a face mascarada, é aquilo que a gente não quer ser, não quer ter, mas a gente ainda tem. E a gente
mostra um lado que nós não temos e não somos. E a boa notícia foi aquela que eu dei para vocês, que o ego, ele é transitório, né? A gente vai, não sei quando, conseguir mudar isso. Isso vai depender de cada um, né? E o ser essencial? O ser essencial, ele é o centro da nossa consciência, né? Em que estão fixadas todas as características positivas e os valores reais do indivíduo. É o nosso lado luz, o nosso lado amoroso, o nosso lado belo, né? É a essência divina. É a bondade, a fraternidade, a solidariedade, a ética, a compaixão, justiça, sinceridade, tolerância, a amizade, a autoestima, a esperança, concórdia, fé, verdade, perdão, alegria. São todos aqueles sentimentos nobres, né? São sentimentos nobres que derivam da energia do amor. Todos esses sentimentos nós trazemos em nós. Eles estão lá como sementes. Nós precisamos brotar, fazer com que essas sementes brotem. Nós precisamos despertar a energia do amor. Desse amor puro, desse amor que Jesus veio nos ensinar e que Francisco de Assis tão bem compreendeu e tão bem vivenciou, né, a energia do amor. E aí voltamos ao vigiar e orar, porque o caminho é esse. Para que a gente possa transformar tudo isso, a gente precisa vigiar e orar. Jesus, ele nos recomenda a prática do discernimento, para desenvolver as virtudes essenciais da vida, né? Para a gente poder transmutar esses sentimentos do ego. A tentação é dar vazão a esses sentimentos egóicos, né? E a proposta do Cristo é que a paz seja construída dentro de nós, porque na essência divina que vive, que existe em nós, existe a paz. Porque tudo que é divino está envolto em paz. Então, nós precisamos construir isso em nós. E essa é o primeiro nível de consciência dessa prece, né? E nós, como aprendizes, precisamos seguir. Mas como é que a gente vai fazer isso, né? Tem uma técnica, é a técnica Parda, que é percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação. Bom, nós precisamos perceber, que é a primeira, é P de percepção. A gente precisa perceber que tem algo errado com a gente, né? Que tem alguma coisa ali que a gente precisa mudar. Mas a gente não é só perceber. A gente tem que perceber e não julgar, porque a gente julga muito, né? A gente tem que perceber as nossas tendências e aceitar. Bom, a aceitação é a próxima. Essa percepção, ela deve ser isenta de julgamentos. Não deve ser com culpa. E a gente também não deve usar desculpa para perceber o que ainda está em nós. Deve ser fruto de uma observação amorosa de nós mesmos. Nós precisamos olhar para dentro de nós, vendo-nos como espíritos aprendizes da vida, ainda ignorantes, ainda num processo de evolução, né? E nós temos direito de errar, sim, nós estamos a caminho, nós somos aprendizes, nós temos direito de errar. Então nós precisamos estar isento de julgamentos para nos olhar. Todos, em maior ou menor grau, nos encontramos nas mesmas condições. Compaixão, em substituição ao ato de julgamento, auxilia nesse processo, né? Nesse processo de nos aceitar como somos.
Nós precisamos ter compaixão conosco. Depois que a gente percebe, a gente precisa aceitar, né? Porque não basta perceber, precisa aceitar. Então, quando a gente aceita, a gente está combatendo o orgulho, né? A aceitação, ela nos impede de aceitar muitas vezes e perceber as nossas limitações. Porque quando a gente não aceita, a gente não percebe e continua com elas, né? Com as limitações. Então, a gente tem que aceitar. Porque quando a gente aceita que a gente tem aquela limitação, a gente consegue dar mais um passo. Né? A aceitação é uma virtude e requer o exercício da humildade. A gente precisa ser humilde para reconhecer. Não é fácil. Muitas vezes é difícil a gente reconhecer que a gente tem limitações. Então, a gente tem que ter muita humildade para reconhecer isso. Não é acomodação, tá? Não é. Você aceitar que você tem limitações não é estar acomodado. Pelo contrário, é você perceber, aceitar e passar para o próximo passo que nós já vamos ver qual é. Que ações eu posso fazer para mudar os sentimentos que me impedem de me tornar uma pessoa mais equilibrada? A gente deve se fazer essa pergunta, né? Que ações que a gente deve fazer? Aí vem a resposta, nós precisamos de reflexão. É a resposta, é o caminho. Porque quando a gente percebe, aceita, a gente faz uma reflexão e é o caminho para que a gente possa identificar as nossas limitações. Só depois a gente tem condições de transmutar esses sentimentos, né? De promover essa resposta, né? De promover, transmutar gradativamente. Guardem isso, gradativamente. Não é feito em saltos, é gradativo. Porque esses sentimentos, eles geram as tentações. Que tentações são essas? Aqueles sentimentos que nós já vimos, que compõem o ego, né? E aí a gente tem que tomar a decisão. A decisão, né, nós já percebemos, já aceitamos, já reflexionamos e vamos decidir mudar. Está na hora, é agora. Não é na próxima encarnação, é agora. Vamos, pouco a pouco, transmutando aqueles sentimentos, né? E a decisão, ela é a base da motivação para iniciar esse trabalho de acolhimento dos sentimentos que a gente traz. Então, quando a gente aceita, a gente acolhe esses sentimentos, as nossas limitações, para que a gente possa mudar, para que a gente possa decidir efetivamente mudar. E ressignificar esses sentimentos exige uma decisão firme. A gente precisa ter coragem, né? Força para poder ressignificar esses sentimentos, né? Para a gente poder tomar essa decisão firme de realizar com todo o esforço necessário para a substituição gradativa desses sentimentos do ego. Lembrem, nós não somos o ego, nós temos um ego, né? Pelos sentimentos essenciais, que são aqueles gerados com a energia do amor, né? Que somos nós, todos nós temos isso. E aí, depois dessa técnica maravilhosa e difícil, porque não é fácil, né? A gente promover tudo isso, né? É uma coisa, é gradativo, um tempo, nós precisamos, não sei quantas encarnações, uns são mais rápidos, outros mais devagar, mas todos nós vamos chegar lá, né? E aí, nós vamos ver agora o segundo nível de consciência da prece, que é a disponibilização.
A disponibilização, ela acontece quando o aprendiz, todos nós, nos colocamos à disposição do mestre, né? E aí o aprendiz faz o apelo na prece. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. É um chamado, né? Quando o aprendiz já chega nesse nível, ele se coloca, ele está se colocando ali à disposição do mestre, né? E ele está colocando a sabedoria do mestre como um guia. Ele não impõe condições, ele já se disponibiliza, né? Fazei com que eu procure, né? Procure consolar que ser consolado. Ele já está disposto ali a agir. Ele faz um exercício de humildade e mansidão. Por isso, ele não determina as suas lições. Ele não impõe condições. Ele faz um clamor ao mestre para que ele o conduza, para que o mestre, com as suas lições de amor, nos conduza. Né? Porque eu estou falando nos conduza, porque nós somos os aprendizes. E aí, depois desse segundo nível, que nós nos disponibilizamos, né? Não impondo mais nada, a gente está pronto ali, a gente chega no terceiro nível, que é a autonomia. O que é isso? A autonomia é quando o aprendiz diz: pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quando a gente chega nessa etapa, o aprendiz, nós, ele já está num trabalho ativo de internalização. Já faz parte dele. Todo esse processo de transmutação de sentimentos, ele já passou por tudo isso e já faz parte dele, né? Ele já está pronto. Ele já coloca, ele já põe em prática as virtudes do amor, do perdão, da união, da fé, da verdade, da esperança, da alegria e luz. Ele já é luz. Então, se ele já internalizou todos esses sentimentos, né, todas as virtudes, ele já consegue vivenciar nele essas virtudes, ele está pronto. Ele já está no terceiro nível de consciência que essa prece nos traz, né? Ele já adquiriu autonomia, aquela autonomia amorosa. Ele já olha para o próximo como um irmão. Ele já consegue colocar em prática tudo. Imagina, ele já traz o amor, ele já traz o perdão, ele já não julga, ele já traz a verdade em si, ele traz a esperança, ele é a luz. Ele já adquiriu autonomia, ele já consegue exercitar as virtudes do mestre em si, com naturalidade. Ele se doa, ele perdoa, aqui e agora, sem necessidade do esforço do primeiro, né? Do primeiro nível. Porque no primeiro nível a gente ainda está lutando, né? A gente ainda está ali reconhecendo em nós as nossas limitações. No segundo nível, a gente já se disponibiliza, né? Fala, opa, estou pronto para me disponibilizar. E no terceiro, ele já traz em si, ele já transmutou todos aqueles sentimentos, né? Que são tão difíceis de transmutar, né? Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Gente, a gente tem que sempre se fazer essa pergunta. Eu sempre coloco essa pergunta nos estudos, porque depende de mais alguém além de nós? Não, depende de nós, de mais ninguém. Então, como eu disse antes, não está fora, está dentro de nós. Então, só depende da gente. Então, a gente tem que ter vontade, a gente precisa ter uma vontade firme, né? A gente tem que querer. Mas a gente, é claro que tudo isso é um processo de evolução, de aprendizado. Ele depende de cada um. Quando a gente pensa lá no ego e naqueles sentimentos de raiva, né, rancor, de ódio, né, a gente pensa também que ali é um processo pedagógico, né, porque nós, aprendizes, nós ainda temos dores, né? Nós temos dores. Às vezes a gente fica doente e a gente fala, e agora? Mas a gente tem escolha, né? A gente tem escolhas de seguir caminhos, de seguir vários caminhos. Então a gente pode escolher muito bem seguir o caminho do amor e todas as virtudes que acompanham, do que escolher o caminho do desamor, né? Nós temos livre-arbítrio. Então, as dores, elas fazem parte, sim, do nosso processo de crescimento, do nosso processo evolutivo. Então, quando a gente pensa no ego, o ego, ele faz parte da nossa caminhada. Há de chegar o momento em que nós vamos colocar o ego a serviço do ser essencial. Há de chegar esse momento. Todos nós vamos chegar lá, isso é maravilhoso. E saber que o ego é transitório, gente, é melhor ainda, né? É muito bom. E aí a gente chega às conclusões finais. Jesus é o mestre, né? Ele é o caminho da verdade, da vida, né? Ele nos conduz à iluminação. E a oração de Francisco, esse espírito tão querido, né? Tão amado por todos nós, esse espírito conhecido mundialmente, independente da religião, independente do caminho que a pessoa, religioso que a pessoa siga, né? Ele é conhecido, São Francisco de Assis, ele é conhecido como São Francisco de Assis. E essa oração dele é o convite para que a gente possa trilhar esse caminho, né, de aprendizado e de autotransformação. É um convite. Lá na frente eu falei, é um convite de ação. Essa prece, ela nos convida a agir, tomar decisões, promover mudanças. E para nós construirmos o caminho, nós, aprendizes autoconscientes, sinceros e verdadeiros, precisamos tomar a decisão, firme em direção à mudança, pouco a pouco, tá? Tendo coragem de fazer,
tendo coragem de fazermos esforços continuados, porque os esforços, eles são continuados, eles são diários. A prece, lá no início, quando eu falei que ela tem um caráter cósmico, espiritual do dia a dia, é isso. São esforços continuados, esforços diários. Pacientes e perseverantes. Pacientes, hein? Não vamos achar que vamos piscar e vamos acordar já prontos. Ou vamos estalar os dedos e pronto, já promovemos as mudanças. Não. São esforços pacientes e perseverantes num processo de carregar o fardo de cada dia, porque é um fardo, a gente tem que carregar. E com Jesus ele é leve. Com Jesus é leve, né? Porque ele traz a energia do amor, da paz e todas essas virtudes que derivam. Por quê, gente? Por que o jugo de Jesus é leve? Porque é o cumprimento da lei de amor, de justiça e de caridade. Então, Jesus é o nosso mestre. Ele veio nos ensinar exatamente a lei maior, que é a lei do amor. E o nosso fardo, ele vai se tornar mais leve, como ele nos ensina, quando nós conseguirmos cumprir a lei, né? A lei natural, gravada na nossa consciência, é a lei de amor, de justiça e de caridade. Então, meus amigos, nós temos tudo isso gravado na nossa consciência. Nós trazemos em nós todas essas virtudes. Nós só precisamos nos esforçar dia a dia, com paciência, com perseverança, para que nós consigamos cumprir essa lei maior de amor que o Mestre veio nos ensinar e que Francisco de Assis, maravilhoso, nos convidou através de sua prece. Então, meus amigos, essa era a mensagem da noite de hoje. Eu fiz esse estudo com muito amor. Esse estudo ele foi baseado nesse livro, A Sublime Oração de Francisco de Assis, de Alírio Cerqueira Filho. É maravilhoso esse livro. Eu convido vocês também a essa leitura tão maravilhosa e tão esclarecedora. Então, meus amigos, era esse o recado que eu tinha para vocês. Uma boa noite para todos e um beijo no coração de vocês. Muito obrigada.